E aí, guerreiro ou guerreira? Se você está segurando este livro, parabéns! Significa que você já deu o primeiro e mais importante passo, decidiu que não vai mais ficar no chão. A vida, sejamos sinceros, não é um conto de fadas. É mais um reality show de sobrevivência, com dramas, reviravoltas e, sim, muito perrengue. O que separa quem desiste de quem alcança o topo não é a sorte ou a ausência de problemas. É algo muito mais forte, que já está dentro de você, só esperando para ser acordado: a resiliência. Resiliência, no nosso bom português brasileiro, não é só ser duro. É ter a manha de ser flexível. É tomar um soco na cara, sentir o impacto, mas voltar com mais vontade. É ser como o bambu, enverga, mas não quebra. Neste livro, a gente não vai te dar fórmulas mágicas ou papo motivacional furado. A gente vai direto ao ponto. Vamos te mostrar, de forma simples e na nossa linguagem, como você pode ligar esse motor interno e criar um colete à prova de balas mental para aguentar qualquer tranco. Se prepare. Esqueça o papel de vítima. Chegou a hora de você descobrir a força que tem, de virar o jogo e de provar para si mesmo que não importa a altura do seu tombo, você sempre pode e vai levantar. A jornada começa agora. Bora! Fortalecendo a resiliência na vida. Este livro foi escrito pela equipe da revista de audiolivros. Capítulo 1. Aceitar que o perrengue faz parte. Aprenda a encarar o problema de frente sem mimimi. 1. A verdade inconveniente que liberta. Vamos começar sem rodeios, com a verdade que a maioria das pessoas tenta ignorar. A vida é feita de perrengues. Não é só feita de selfies na praia, cafezinhos perfeitos ou promoções incríveis. É feita de boletos, de spoilers inesperados, de gente que te decepciona, de planos que desmoronam e, muitas vezes, de ter que recomeçar do zero quando você achava que estava na linha de chegada. Aceitar isso não é ser pessimista. É ser realista. É entender que o sofrimento, o obstáculo e a dificuldade não são um castigo divino reservado só para você. Eles são a matéria-prima do crescimento. O problema não é o obstáculo em si, mas a nossa reação a ele, a negação, o mimimi e a insistência em querer uma vida que simplesmente não existe, a vida sem problemas. Muitos de nós passamos tempo demais reclamando que a chuva caiu quando queríamos sol, em vez de aprender a dançar na chuva. Passamos tempo demais questionando por que eu? Em vez de perguntar o que eu aprendo com isso? Essa inversão de foco, de reclamar para aprender, é o primeiro e mais importante passo da resiliência. É aí que a chave vira. A resiliência começa quando você para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. É um ato de coragem, de dizer para si mesmo: beleza, a coisa apertou. E agora? Essa postura ativa é o que transforma a crise em oportunidade. 2. O muro da ilusão e a queda do ideal. Vivemos em uma sociedade que vende a ilusão da perfeição. Redes sociais, filmes, coaches de sucesso instantâneo, todos tentam te convencer de que a felicidade é um estado constante de ausência de dor. Isso cria um muro da ilusão. Quando a realidade bate e o perrengue chega, esse muro desmorona na sua cabeça, e o impacto é muito maior do que deveria ser. O primeiro grande desafio da resiliência é demolir esse muro. Você precisa entender que o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é parte do sucesso.
Ninguém que chegou a algum lugar importante na vida fez isso sem colecionar uma lista respeitável de erros, tombos e vexames. A diferença é que eles não deixaram o fracasso ser o ponto final da história. Eles o transformaram em um professor duro. Pense em qualquer pessoa que você admira. Você acha que a jornada dela foi uma linha reta e suave? Claro que não. Foi cheia de curvas fechadas, de buracos na estrada e de momentos em que ela pensou em desistir. A história deles só é inspiradora porque eles encararam o inferno e voltaram. O seu perrengue atual não te diminui, ele está te preparando. Quando você aceita que a dificuldade é o estado padrão e não a exceção, você se desarma. Você para de desperdiçar energia lutando contra o que é inevitável, a adversidade, e começa a canalizar essa energia para o que é transformador, a solução. 3. O poder de nomear a dor. O mimimi e a reclamação constante são formas de fugir do problema. É mais fácil dizer que azar. Ou essa vida não presta. Do que encarar o desconforto e dizer, estou com medo, estou quebrado, estou perdido. A resiliência exige que você nomeie a dor. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo sobre o que está acontecendo. Se o problema é financeiro, não diga as coisas estão ruins. Diga, eu perdi X dinheiro e preciso de um plano para gerar Y. Se o problema é emocional, não diga estou desanimado. Diga, estou sentindo tristeza profunda porque tal coisa aconteceu e preciso de ajuda. Nomear a dor tira o poder dela. Enquanto a dificuldade é uma sombra, ela parece invencível. Quando você acende a luz da consciência e a descreve com clareza, ela se torna um problema com limites definidos, algo que pode ser analisado e resolvido. Exemplo: imagine que você levou um não enorme em um projeto importante. O mimimi diria, eu sou um fracasso. Ninguém acredita em mim. É melhor desistir. 2. A resiliência diria, ok. Dói. O que exatamente nesse projeto não funcionou? Foi a comunicação? Foi o planejamento? O que eu aprendi com o feedback ou a falta dele? O que eu faço de diferente amanhã? A diferença é gritante. No primeiro caso, você é a vítima paralisada. No segundo, você é o estrategista que acabou de receber uma lição valiosa do mercado ou da vida. A dor é real, mas a reação é de aprendizado e avanço. 4. O teste do não deu certo e o conceito de fricção. A resiliência adora a fricção. É o atrito do problema contra a sua vontade de superá-lo que gera o calor necessário para forjar uma personalidade forte. Ninguém fica musculoso sem levantar peso pesado, sem sentir o músculo rasgar e se reconstruir. Ninguém fica mentalmente forte sem passar por situações que exigem o seu máximo. O não deu certo é o seu peso na academia da vida. E aqui está o pulo do gato. O não deu certo de hoje não é um veredito final sobre o seu valor. É apenas informação. É um dado que diz, este caminho não funciona. Tente o próximo. Pessoas resilientes veem o revés não como um sinal para parar, mas como um sinal de direção. É a vida dizendo, essa porta está fechada, procure outra. E elas têm a coragem de procurar a próxima porta imediatamente, sem passar dias ou semanas chorando na frente da porta trancada. Isso exige o desenvolvimento da famosa tolerância à frustração. No mundo de hoje, com a satisfação instantânea de um clique,
perdemos a capacidade de esperar e de lidar com a frustração. Mas a realidade é que tudo o que vale a pena na vida leva tempo, exige esforço repetido e, invariavelmente, envolve muitos momentos em que as coisas não saem como planejado. Você precisa treinar sua mente para dizer: isso me frustra, mas não me define. Quando você faz isso, o perrengue se torna apenas um degrau, e não o topo de uma montanha intransponível. 5. O paradoxo da vulnerabilidade ativa. Muita gente confunde ser resiliente com ser de ferro, ou seja, nunca demonstrar fraqueza. Isso é uma mentira perigosa. A resiliência verdadeira não exclui a dor, ela a integra. É aqui que entra o conceito de vulnerabilidade ativa. É você ter a coragem de sentir a dor do perrengue, de chorar se precisar, de ficar com raiva ou de se sentir injustiçado, mas, ao mesmo tempo, não deixar que esse sentimento paralise a ação. 1. Vulnerabilidade passiva. Mimimi sente a dor, se afunda nela, reclama, culpa o universo, espera que alguém venha salvá-lo. 2. Vulnerabilidade ativa. Resiliência sente a dor, reconhece, isso dói pra caramba, mas logo em seguida pergunta: o que eu preciso fazer, mesmo com dor, para sair disso? A vulnerabilidade ativa permite que você peça ajuda, o que é um sinal de força, não de fraqueza, que você converse sobre o seu problema, que você se recupere emocionalmente, mas sempre com o foco na próxima ação. O luto pelo plano que falhou é permitido, mas ele tem prazo de validade. Depois do prazo, é hora de agir. Aceitar o perrengue significa aceitar a sua humanidade, a sua falibilidade, mas nunca aceitar o papel de vítima permanente. Você é o protagonista da sua história, e protagonistas têm cicatrizes e dramas, mas sempre encontram uma forma de dar a volta por cima. 6. Da regra do próximo passo mínimo viável. Um dos grandes erros ao encarar um perrengue gigante é tentar resolver tudo de uma vez. O tamanho do problema é tão assustador que a mente entra em colapso e você congela. A resiliência descomplica o problema com a regra do próximo passo mínimo viável. Se você perdeu o emprego, o próximo passo não é conseguir o emprego dos sonhos. É atualizar o currículo, ou falar com um contato, ou fazer uma planilha de gastos. É a menor ação que você pode fazer agora que te move na direção certa. Se você está endividado, o próximo passo não é pagar todas as dívidas. É abrir as contas, ligar para o credor ou anotar o que você gasta amanhã. Resiliência não é sobre fazer um salto gigantesco, é sobre dar um passo, depois outro, com consistência brutal. É o ritmo que vence a corrida, não a velocidade momentânea. Quando o perrengue está te esmagando, tudo o que a resiliência te pede é: qual é a menor coisa que eu posso fazer agora para ficar 1 milímetro melhor do que eu estava há 1 minuto? Essa mentalidade de microprogresso quebra o ciclo de paralisação. O ato de fazer qualquer coisa para resolver o problema, por menor que seja, é um golpe poderoso contra o desânimo. Você prova para o seu cérebro que você está no controle da reação, mesmo que não esteja no controle da situação. 7. Desligue o modo porque e ligue o modo como. A diferença entre a mentalidade da vítima e a mentalidade resiliente pode ser resumida na troca de 2 palavras. O mimimi vive no modo porquê? 1. Por que isso está acontecendo comigo? 2. Por que o fulano teve mais sorte? 3. Por que meus esforços nunca dão certo? O modo porquê? É um buraco negro. Ele te suga para a lamentação, para a comparação injusta e para a paralisia.
Não há resposta produtiva para o porquê da diversidade. A vida é aleatória e injusta, e ficar debatendo o porquê é perda de tempo e energia. A resiliência vive no modo como? 1. Como eu dou a volta por cima disso? 2. Como eu uso essa experiência a meu favor? 3. Como eu garanto que isso não aconteça de novo? 4. Como eu reajo da melhor forma possível, mesmo sentindo essa dor? O modo como é o motor da ação. Ele te força a procurar soluções, a planejar e a ser criativo. Ele tira o foco do passado, o que aconteceu, e o coloca no futuro, o que eu faço a partir de agora. Se você quer ser inquebrável, precisa fazer um pacto consigo mesmo, começando hoje. A partir de agora, eu proíbo a pergunta por que em momentos de crise, e só permito a pergunta como. 8. O legado da cicatriz. Para fechar, entenda que o perrengue aceito e superado deixa algo de valor inestimável, a cicatriz. A cicatriz não é uma marca de derrota. É a prova física de que você foi ferido, mas o seu corpo e a sua mente trabalharam para curar a si mesmos, se tornando mais fortes no processo. Cada cicatriz emocional, cada dificuldade que você superou, aumenta o seu estoque de confiança para o próximo desafio. Quando um novo problema bater na sua porta, você não vai entrar em pânico. Você vai olhar para as suas cicatrizes e dizer, com a confiança de quem já viu o inferno e voltou, eu já passei por coisa pior. Eu sei o que é cair, e eu sei mais ainda o que é levantar. Essa é a essência da resiliência, aceitar o perrengue, aprender com ele, agir apesar dele, e usar a experiência para construir a versão mais forte, mais madura e mais inquebrável de você. O perrengue faz parte. Mas o controle da sua reação é só seu. Use essa força. Se este vídeo foi útil para você e você quiser apoiar a produção de mais vídeos, pode me dar um apoio financeiro pelo botão Thanks. Esse pequeno gesto ajuda muito para que eu continue criando e preparando conteúdos ainda melhores para vocês. Muito obrigado. Capítulo 2. Achar seu motor interno. Descubra o que te move e use essa força para levantar depois de cada tombo. 1. O combustível que ninguém pode roubar. Se o capítulo 1 foi sobre a aceitação do campo de batalha, este é sobre a arma secreta que garante a sua vitória, o motor interno. Pense nisso. Quando você leva um tombo monumental, quando a frustração é tão grande que dá vontade de ficar na cama o dia todo, o que te faz, literalmente, colocar os pés no chão e seguir em frente? Não é a força física, não é o dinheiro, e nem sempre é a esperança externa. É uma energia, uma teimosia que vem de dentro. Essa é a sua motivação mais profunda, o seu porquê escrito em letras garrafais. A diferença entre alguém que é apenas forte e alguém que é resiliente está na fonte dessa força. Pessoas que dependem de motivação externa, elogios, dinheiro, reconhecimento, são como carros elétricos que dependem do carregador mais próximo. Elas param quando a bateria acaba. Pessoas que encontram seu motor interno são como carros a diesel que carregam o próprio combustível. Elas rodam por quilômetros, mesmo nas estradas mais difíceis. Descobrir esse motor é, na verdade, uma escavação. É tirar as camadas de expectativas dos outros, de modismos e de ambições superficiais até encontrar o núcleo inegociável da sua existência. É o que faz você vibrar, o que você faria de graça e, principalmente, o que te dá a coragem de ser imperfeito. Esse motor é o seu legado, o seu propósito, ou até mesmo a pessoa,
ou pessoas que dependem de você. Quando a dor do perrengue for insuportável, é a lembrança desse motor que faz o seu músculo mental contrair e te puxar para cima. 2. Desvendando o seu porquê inegociável. O porquê não é um objetivo, é uma razão de ser. O objetivo é ganhar dinheiro. O porquê pode ser criar segurança para a minha família ou financiar a liberdade para buscar meu propósito. O objetivo é perder peso. O porquê é ter energia para brincar com meus netos ou viver com saúde para ver o projeto da minha vida se concretizar. Para achar esse motor, você precisa se fazer perguntas brutais e honestas. Pegue um papel e escreva as respostas, sem censura. 1. Pode ser o legado. Pelo que eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui? 2. Pode ser o impacto. Que tipo de mudança no mundo ou na vida das pessoas que amo eu não suportaria ver não acontecer? 3. Pode ser a dor transformada. Qual foi a dor mais profunda que eu já senti? E como eu posso usar essa experiência para garantir que ninguém mais precise passar por ela sozinho? O motor interno, muitas vezes, é construído a partir da dor que você superou. É a sua história de vitória sobre a adversidade. Quando você se conecta com essa história, o tombo atual parece apenas um obstáculo menor na estrada que você já provou que pode dominar. Quando você tem um porquê forte o suficiente, o como se torna apenas uma questão de logística e tempo. Você não está mais lutando por uma meta vazia, está lutando por algo que é maior que a sua dor. 3. A teimosia disciplinada. Muitas pessoas confundem resiliência com sorte ou talento. Na verdade, a resiliência é a manifestação prática da teimosia disciplinada. É a capacidade de tentar de novo, de ajustar a rota e de não se deixar convencer por ninguém, nem por você mesmo, de que o jogo acabou. Quando o motor interno está ligado, a teimosia vira sua principal ferramenta. 1. Teimosia sem disciplina é fazer a mesma coisa que deu errado 10 vezes e esperar um resultado diferente. Isso é loucura. 2. Teimosia disciplinada é tentar de novo, mas com uma correção inteligente baseada na lição aprendida no tombo anterior. É como um cientista. Se o experimento falhou, ele não desiste da pesquisa. Ele registra o erro, modifica a variável e tenta de novo. Ele usa o fracasso como dados para a próxima tentativa. É o seu motor interno que garante que você não descarte a pesquisa inteira só porque um teste deu errado. Ele te lembra o porquê da pesquisa, e isso te faz voltar para a bancada de trabalho. A força para levantar não é mágica. É a ação repetida e ajustada em direção ao seu motor. Não é sobre ter um dia de motivação estrondosa, é sobre ter 5 minutos de motivação todos os dias para fazer o próximo passo. 4. O resgate da identidade. O perrengue tem uma tática terrível. Ele tenta roubar sua identidade. Quando você perde um emprego, o perrengue sussurra, você é um desempregado. Quando um relacionamento termina, ele diz, você é um fracasso no amor. Quando o dinheiro acaba, ele grita, você é um falido. O motor interno é o seu mecanismo de defesa de identidade. Ele te lembra quem você realmente é, independentemente das circunstâncias externas. Seu motor interno diz, eu sou uma pessoa criativa e solucionadora de problemas. O fato de eu estar sem emprego hoje não muda quem eu sou. Muda apenas o meu status temporário. O trabalho de resiliência que é separar o ser do ter um. Você tem problemas financeiros, mas você é uma pessoa esforçada. 2. Você tem um projeto que falhou,
mas você é um aprendiz e um visionário. 3. Você tem um relacionamento que acabou, mas você é alguém digno de amor e completo em si mesmo. Essa distinção é vital. Se você permite que o problema vire sua identidade, você destrói o seu motor. Mas se você usa o seu motor interno, sua identidade inegociável, para enfrentar o problema, você o reduz a uma situação passageira. É uma virada de jogo mental que te coloca no comando. 5. A ancoragem da gratidão real. Muitos livros falam de gratidão superficial. Agradeça o café. Agradeça o sol. A gratidão que liga o seu motor interno é muito mais profunda e estratégica. É a gratidão real que surge no meio do caos. Quando o perrengue está feio, sua mente naturalmente foca no que perdeu. O exercício de resiliência é forçar a mente a focar no que sobrou e no que ganhou, em termos de aprendizado. Exemplo. Você perdeu sua empresa, o perrengue está gigante. A gratidão superficial diria, pelo menos tem o teto. Verdade, mas não te move. A gratidão real diria, eu perdi o negócio, mas ganhei uma lição de mercado que vale milhões. Eu descobri quem são meus verdadeiros amigos. Eu aprendi a gerenciar estresse. E, principalmente, eu tenho a experiência de ter construído algo do zero, e posso fazer isso de novo, só que melhor. Essa é a âncora que te impede de afundar. O perrengue rouba coisas, mas ele não pode roubar as suas habilidades, suas experiências, seus relacionamentos mais sólidos ou o seu know-how. O motor interno se alimenta do reconhecimento de que você é mais forte hoje por causa das lutas de ontem. Você não está grato pelo perrengue, mas grato pelo que o perrengue não conseguiu tirar de você e pelo que ele te obrigou a aprender. 6. A disciplina da pausa estratégica. Resiliência não é sobre ser uma máquina que nunca para. Isso é exaustão disfarçada. O motor interno precisa de manutenção. E a manutenção é a pausa estratégica. Muitas vezes, a força para levantar depois de um tombo não vem da continuação imediata da luta, mas da retirada tática para reavaliar e se recarregar. Seu motor queima combustível mental e emocional. Se você não repõe, ele pifa. A pausa estratégica não é preguiça ou desistência, é a ação de autocuidado necessária para garantir que você tenha clareza mental para escolher a próxima jogada inteligente. Isso pode significar 1. Tirar 30 minutos para respirar profundamente e meditar. 2. Fazer um exercício físico para liberar a tensão acumulada. 3. Dormir as horas necessárias, mesmo que o mundo esteja desmoronando lá fora. 4. Passar tempo de qualidade com a fonte do seu porquê, sua família, seus amigos, seu hobby. Quando você retorna à luta depois de uma pausa estratégica, você não está só descansado, você está mais inteligente. O problema, que parecia um monstro invencível, agora é visto com a distância necessária para encontrar suas fraquezas. O motor interno agradece e volta a funcionar com potência total. Lembre-se, você não é um herói se for um cadáver exausto. Você é um herói se for um guerreiro que sabe quando lutar e quando recuar para cuidar da própria armadura. 7. O fogo da referência positiva. O motor interno é ativado por referências. Quando você duvida de si, você precisa de um empurrão que venha da memória. Você tem duas opções. 1. Focar nas vezes que falhou, alimentando a dúvida. 2. Focar nas vezes que já venceu perrengues, alimentando a certeza.
A resiliência é a arte de escolher as referências. Pegue um momento e liste as 3 vezes mais difíceis na sua vida em que você pensou que não ia conseguir, mas que, de alguma forma, você deu a volta por cima. 1. Aquele trabalho que você teve que segurar. 2. Aquela doença que você superou. 3. Aquele rompimento que parecia o fim do mundo, mas foi o começo de algo melhor. Essas são suas provas de potência. Elas são a evidência inegável de que a capacidade de superar está instalada no seu software. Quando o tombo de hoje te derrubar, seu motor interno irá acionar essas referências, e a voz dentro de você irá gritar: "Ei, eu já passei por isso antes. Eu já fiz isso. Eu sei como sair daqui." Essa memória de vitória é o combustível turbo da sua resiliência. Use a sua própria história como sua maior inspiração. Não procure heróis em capas de revista, procure o herói que você já foi no seu próprio passado. 8. O compromisso com a evolução, não a perfeição. Para manter o motor interno ligado, você precisa de uma filosofia que o proteja da frustração da perfeição. O motor não se move pela busca do zero erro, ele se move pela busca do crescimento constante. Resiliência não é sobre nunca cair, mas sobre garantir que você não caia na mesma armadilha 2 vezes. A motivação mais profunda não é ser perfeito, é ser melhor a cada dia. Se o tombo de hoje te ensinar uma lição valiosa que te impede de cometer um erro catastrófico daqui a 1 ano, então o tombo já valeu a pena. O seu motor interno é alimentado pela perspectiva. Olhe para o perrengue não como um obstáculo final, mas como um processo evolutivo. O que te move é a versão de você que vai emergir depois dessa luta. A versão mais esperta, mais experiente e com um conjunto de habilidades que você não teria se não tivesse passado por essa prova de fogo. Portanto, ancore-se no seu porquê. Use a sua história de vitória. Dê o seu melhor e, quando cair, não perca tempo questionando o universo. Ligue o seu motor. Olhe para a frente. E levante-se. A sua próxima vitória está esperando. Capítulo 3. Montar seu kit de sobrevivência mental. Como transformar o pensamento negativo em uma ferramenta a seu favor e não em uma âncora. Uma batalha começa no cérebro. Se a vida é um campo de batalha, o seu cérebro é o quartel-general. E, sejamos sinceros, o quartel-general de muita gente vive em estado de sabotagem. O pensamento negativo não é só um incômodo, ele é uma âncora pesada que te impede de levantar depois de um tombo, mesmo quando seu motor interno está a todo vapor. A grande virada da resiliência não é eliminar o pensamento negativo, isso é utopia. É transformá-lo. É pegar o veneno da dúvida e usá-lo como um antídoto da preparação. O pensamento negativo surge da nossa programação de sobrevivência. Antigamente, ele nos alertava para o leão na savana. Hoje, ele grita que você vai falhar na reunião, que você vai perder tudo ou que você não é bom o suficiente. O problema é que o cérebro não diferencia um perigo real de uma preocupação abstrata. Ele trata tudo como uma ameaça de morte. Montar seu kit de sobrevivência mental, KSM, é instalar um firewall na sua mente. É ter as ferramentas para pegar aquele pensamento catastrófico, o leão imaginário, e reduzi-lo ao que ele realmente é, um ruído, uma suposição, não um fato. Se você não dominar a sua mente, ela dominará você. E uma mente dominada pelo medo é uma mente paralisada pelo perrengue. 2. O método que identificar e desarmar.
O primeiro passo do KSM é aprender a identificar a munição mental que o perrengue está jogando em você. Esses pensamentos negativos vêm em formas previsíveis, que chamamos de distúrbios de pensamento. Você precisa ser um detetive para capturá-los. 1. A catastrofização. O fim do mundo é quando um pequeno erro se transforma em um desastre global. Perdi este cliente. Vou falir. Vou morar debaixo da ponte. 2. A leitura mental. O vidente sabotador é quando você assume que sabe o que os outros estão pensando sobre você. Eles acham que eu sou um idiota. Eu sei que eles estão rindo de mim. 3. O filtro negativo. A lupa do azar é quando você ignora 99 coisas boas e foca 100% na única coisa ruim que aconteceu. Tudo está dando errado. 4. O tudo ou nada. A visão preto e branco é quando, se algo não é perfeito, é um fracasso total. Não consegui bater a meta, então eu sou um inútil. A técnica é simples, mas poderosa. Quando o pensamento negativo surgir, pare no meio. 1. Isso é catastrofização. Eu sei que não vou morar debaixo da ponte. Este é um medo exagerado. 2. Isso é leitura mental. Eu não sou um vidente. Não sei o que a pessoa pensa. Vou focar na minha performance, não na interpretação dela. Ao nomear, você desarma o pensamento. Você tira o poder de emoção dele e o transforma em um objeto de estudo. Ele deixa de ser uma verdade e se torna uma opinião do seu cérebro. E você não precisa seguir a opinião de um cérebro assustado. 3. O poder do diálogo interno de um lutador. A resiliência é um diálogo interno. E você precisa garantir que o seu diálogo seja o de um treinador durão, mais justo, e não o de um crítico destrutivo. Quando você cai no perrengue, a voz de vítima tenta te convencer a parar. O KSM inclui uma resposta de contra-ataque. O crítico diz: você nunca consegue terminar nada. Você vai falhar de novo. O lutador responde: diálogo de resiliência não, espera aí. Eu já terminei X e Y, minha dificuldade aqui é Z. Eu não falho, eu aprendo. Vamos ver o que eu aprendi na última vez e fazer diferente agora. Essa resposta não é autoajuda barata. É um treino cognitivo. Você está, ativamente, reescrevendo o roteiro que seu cérebro está tentando forçar em você. É o mesmo músculo que você usa para convencer um cliente ou motivar um colega, só que você o está usando consigo mesmo. Seja implacável com o seu crítico interno. Exija evidências. Se o crítico disser que você não é bom, pergunte: quais são as provas concretas disso, além de uma sensação ruim? E quais são as provas concretas de que eu sou bom? Normalmente, o crítico não tem provas, apenas suposições. O lutador tem histórico de superação. Foco nas provas do lutador. 4. O teste de realidade e a tática e daí. Outra ferramenta poderosa do KSM é o teste de realidade. Ele confronta a catástrofe com a fria e dura lógica. Quando o pensamento negativo grita: vai ser o fim, o teste de realidade pergunta: 1. Qual é o pior cenário realista? Não um cenário de filme apocalíptico, mas o que realmente pode acontecer. 2. Se o pior acontecer, eu vou sobreviver? A resposta, quase sempre, é sim. 3. Se eu sobreviver, qual é o meu plano B, C e D? Ao fazer esse exercício,
você percebe que a verdadeira ameaça não é a crise em si, mas a sua incapacidade de imaginar uma solução. A tática "e daí?" complementa isso. Se você tem medo de ser rejeitado em um projeto, pergunte: e daí se eles disserem não? E daí se disserem não? Resposta: eu levo um não, fico chateado por um dia. 2. E daí que eu fique chateado por um dia? Resposta: eu ajusto a proposta e tento outra pessoa ou refaço o plano. 3. E daí que eu tenha que refazer o plano? Resposta: eu aprendo algo valioso e fico mais perto do sucesso na próxima tentativa. O "e daí?" tira o poder do medo de paralisação. Ele mostra que o pior cenário, o que é realmente viável, é apenas um contratempo, não o ponto final da sua história. A resiliência é saber que você é maior que o seu medo e que sempre haverá um próximo passo. 5. A ancoragem no presente, desligando a máquina do tempo. O pensamento negativo adora operar na máquina do tempo. 1. A ansiedade. Perrengue do futuro fica revivendo o que pode dar errado amanhã. 2. A depressão. Perrengue do passado fica remoendo o que deu errado ontem. Para ser resiliente, você precisa ancorar a sua mente no agora. O seu KSM deve ter ferramentas que te tragam de volta para o único momento que você pode controlar, o presente. A respiração é a sua âncora mais rápida e acessível. Quando a cabeça começar a girar com a ansiedade, pare. 1. Inspire profundamente, contando até 4. Sinta o ar enchendo o pulmão. 2. Segure, contando até 4. 3. Expire lentamente, contando até 6. Esvazie completamente. Faça isso 5 vezes. O que isso faz? Ele tira você do filme de terror que está passando na sua cabeça e força seu corpo a reconhecer que, neste exato momento, você está seguro e respirando. Isso desliga o modo de luta ou fuga. Outra técnica é a do foco sensorial. Nomeie 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e 1 coisa que você pode provar. Essa imersão no presente destrói a ilusão do perrengue que só existe no futuro ou no passado. 6. A higiene mental e a dieta da informação. O seu cérebro é um músculo, e você é o que você come. Se você alimenta sua mente com lixo, ela vai produzir lixo. A resiliência exige uma higiene mental rigorosa. O perrengue tem a tática de nos fazer buscar mais e mais notícias ruins, comparações destrutivas e feed de redes sociais que só mostram a perfeição alheia. Isso polui o seu KSM. A dieta da informação é essencial. 1. Limite a exposição. Defina horários específicos para checar notícias e redes. Fora desse horário, o foco é na ação e na solução. 2. Filtre o conteúdo. Se um perfil nas redes sociais ou um programa de TV só te faz sentir inveja, inadequação ou medo, corte o 3. Consuma conteúdo construtivo. O que você está lendo? O que está ouvindo? O que você está aprendendo? Alimente o seu cérebro com insights, soluções, conhecimento e histórias de superação que reforcem a sua capacidade de lutar. A sua mente é um jardim. Você escolhe se planta flores ou ervas daninhas. Em um momento de perrengue, é mais fácil que as ervas daninhas cresçam. É seu trabalho, como guerreiro resiliente, proteger ativamente o seu jardim e escolher apenas sementes de força e crescimento. 7. A projeção de força e o círculo de poder.
O KSM também utiliza o poder da imaginação de forma estratégica. Em vez de imaginar o desastre, o que sua mente faz automaticamente, você precisa projetar a superação. Quando a dúvida bater, pare um instante e feche os olhos. 1. Lembre-se, pense na sua prova de potência, o momento mais difícil que você superou na vida, como falamos no capítulo 2. 2. Sinta, reviva a sensação de vitória, o alívio, a certeza de que você conseguiu. 3. Projete. Visualize-se no futuro, depois de ter superado o perrengue atual. Veja o alívio, a aprendizagem e a força que você ganhou com a situação. Sinta a gratidão por ter lutado e vencido. Essa projeção não é fantasia. É um treinamento mental. Seu cérebro começa a criar caminhos neurais para a solução, e não apenas para o medo. Você está se comportando como se já fosse a pessoa que superou o obstáculo. E o cérebro, que não distingue a realidade da imaginação, começa a liberar os hormônios da confiança e da ação. O KSM é, em última análise, a sua caixa de ferramentas para combater o pânico. Ele não elimina a dor do perrengue, mas garante que a dor não o paralise. Você tem o motor, agora tem o mapa mental. Use-o para navegar pela crise. Capítulo 4. Celebrar as pequenas vitórias e seguir em frente. Entender que resiliência não é só aguentar, é comemorar o progresso e não parar nunca. A engrenagem da continuidade. Muitas pessoas definem resiliência apenas como a capacidade de aguentar o tranco, de sofrer calado e de resistir à dor. E isso é só metade da história. A resiliência completa é a capacidade de usar a dor como impulso, de se mover durante a crise, crucialmente, de manter o ritmo depois que a poeira baixa. E é aí que entra a celebração das pequenas vitórias. O perrengue, por ser grande e assustador, tem o poder de nos fazer sentir que estamos estagnados, mesmo quando estamos fazendo um esforço hercúleo. Se você está com uma dívida de $100.000, pagar $500 pode parecer insignificante. Se o seu projeto falhou, o simples ato de replanejar a primeira etapa pode parecer irrelevante perto da meta final. Mas é exatamente nesse momento que você precisa travar a luta contra a ilusão da estagnação. A celebração não é um luxo, é uma estratégia de sobrevivência. Ela alimenta o seu motor interno, capítulo 2, e desliga o catastrofismo do seu kit de sobrevivência mental, capítulo 3. A celebração das pequenas vitórias é o que a gente chama de engrenagem da continuidade. Ela garante que você receba um feedback positivo imediato, ensinando ao seu cérebro que o esforço vale a pena, mesmo que a recompensa final esteja longe. Esse feedback gera o ânimo necessário para dar o próximo passo, e é o próximo passo que evita a estagnação. 2. Definindo microsucesso. Para que essa estratégia funcione, você precisa redefinir o que é sucesso durante o perrengue. Sucesso não é o destino final. Sucesso é o cumprimento de um micropasso viável. Quando a crise é gigante, as metas precisam ser minúsculas. Se o seu objetivo é escalar uma montanha, o sucesso de hoje não é chegar ao cume. É amarrar a bota, é dar o primeiro passo ou é montar o acampamento base para uma boa noite de sono. Microsucesso em ação. 1. Crise financeira. Um microsucesso não é zerar a dívida. É fazer a planilha de gastos sem fugir ou ligar para o credor para negociar, mesmo sentindo vergonha. 2. Crise de carreira. Um microsucesso não é conseguir um novo emprego. É mandar 3 currículos ou fazer o primeiro networking em uma semana.
3. Crise emocional. O micro-sucesso não é estar 100% feliz. É levantar da cama e tomar banho. É fazer a sua respiração de ancoragem, capítulo 3, ou pedir ajuda a um amigo em vez de se isolar. Você precisa criar uma lista de conquistas diárias, não de resultados finais. Ao fim de um dia de luta, você não vai perguntar, resolvi o problema? Você vai perguntar, fiz o que estava ao meu alcance para avançar 1 milímetro? Se a resposta for sim, você ganhou o dia. 3. O ritual da celebração não negociável. Se você está na luta e dá um passo à frente, e não celebra, é como se não tivesse acontecido. Você priva o seu cérebro do reforço positivo. A celebração não precisa ser uma festa, precisa ser um ritual de reconhecimento. O ritual transforma a vitória mental em uma certeza emocional. Como criar seu ritual? O exemplo do Guerreiro 1, o reconhecimento. Ao concluir o micro-sucesso, terminei a parte mais difícil e chata da tarefa, pare e diga em voz alta, é isso. Eu fiz. 2. A recompensa rápida. Faça algo pequeno e imediato que te traga prazer. Pode ser um café gostoso, 5 minutos de música, uma caminhada de 10 minutos para esticar as pernas. 3. O registro. Anote a vitória em um local específico. Pode ser um caderno chamado Meu Histórico de Lutas Vencidas. Escreva: hoje eu negociei a primeira fatura, mesmo estando com medo. Eu avancei. Esse registro é fundamental. Ele se torna o banco de evidências que você vai usar quando o pensamento negativo, o filtro negativo, tentar te convencer de que você não está fazendo nada. Você terá a prova irrefutável de que você está avançando. A celebração é o interruptor que desliga o piloto automático do sofrimento e liga o modo de progresso consciente. 4. A metáfora do carro quebrado e o foco no próximo reparo. Quando o perrengue é grande, é como se o seu carro, sua vida, estivesse totalmente quebrado. A pessoa que não é resiliente olha para o carro e desiste. Perdi o motor, os pneus, a porta. Acabou. A pessoa resiliente, alimentada pelo seu motor interno e armada com o KSM, faz algo diferente. Ela foca no próximo reparo. 1. O motor quebrou? Foco. Hoje eu compro a ferramenta para abrir o capô. 2. Amanhã? Eu analiso qual peça exata quebrou. 3. Depois de amanhã? Eu pesquiso o preço da peça. O micro-sucesso é o conserto da roda furada, mesmo que você ainda tenha que consertar o motor. Ao consertar a roda, você não resolveu a crise, mas diminuiu a lista de problemas. E isso, mentalmente, é uma vitória gigantesca. A resiliência de quem não para nunca é a soma dessas microcorreções. O carro não volta a funcionar com um toque de mágica, mas com a acumulação de centenas de pequenos consertos. E cada conserto deve ser celebrado, pois cada um é um obstáculo eliminado do seu caminho. Se você não celebra o conserto da roda, você perde o gás para ir consertar o para-brisa. O ritmo é tudo. 5. A velocidade do avanço versus a perfeição da execução. Um dos maiores inimigos da resiliência continuada é a busca pela perfeição. Muitos de nós preferimos não fazer nada a fazer algo mal feito. Durante o perrengue, essa mentalidade é letal. Seu lema deve ser: feito é melhor do que perfeito. A resiliência preza pela velocidade do avanço, mesmo que a execução seja imperfeita. 1. O relatório que você entregou foi 70% bom, mas foi entregue hoje.
Célebre. 2. A planilha de gastos que você fez está incompleta, mas você a fez. Célebre. O objetivo no meio da crise é tirar o problema da sua cabeça e colocá-lo no papel ou na ação. Isso diminui a carga mental e emocional. O pensamento negativo, capítulo 3, tentará te convencer, não célebre, pois não ficou perfeito. A sua resposta deve ser, eu celebro o avanço, pois o avanço é o que me tira da inércia. Eu corrijo a perfeição amanhã, mas eu ajo hoje. Resiliência é um jogo de momentum. E o momentum é gerado pela celebração dos passos imperfeitos. 6. O alívio da liberação da tensão. Celebrar as pequenas vitórias também serve como uma válvula de escape para a tensão acumulada. Lidar com o perrengue é emocionalmente exaustivo. Se você só se permite sentir o peso da crise e nunca o alívio de uma conquista, você vai queimar o seu motor. A exaustão é a principal causa da desistência, e a exaustão é causada pela ausência de prazer e reconhecimento. Quando você celebra, você está liberando hormônios de bem-estar, dopamina, serotonina, que reabastecem a sua força de vontade. É como reabastecer o tanque de combustível no meio da estrada. 1. A dor do perrengue. Tira 10 pontos de energia. 2. O micro-sucesso. Te custa 2 pontos de energia. 3. A celebração te devolve 5 pontos de energia. Mesmo que o balanço ainda seja negativo, você está minimizando a perda de energia a cada ciclo de ação. Você está se mantendo viável para a longa jornada. Entenda que o descanso e a celebração não são o oposto do trabalho duro. Eles são parte essencial do trabalho duro para quem precisa se manter resiliente por muito tempo. 7. O não parar nunca e a mentalidade do recomeço imediato. O ápice da resiliência é o não parar nunca. Não parar não significa não descansar, mas nunca aceitar o fim como resposta. Quando um plano falha, o resiliente não se afoga na derrota. Ele recusa o status de vítima e imediatamente se volta para a pergunta do capítulo 1. E agora? Como eu faço diferente? O ciclo da resiliência, portanto, se completa aqui. 1. Caiu? Aceitação do perrengue. 2. Sustentou? Motor interno ativado e kit mental em uso. 3. Avançou 1 milímetro. Micro-sucesso. 4. Celebrou e recarregou? Ritual da vitória. 5. Próximo passo. Não parar nunca. Essa mentalidade de recomeço imediato é o que separa os grandes vencedores de todos os outros. Eles não perdem tempo se lamentando pelo que foi, eles usam a energia da frustração para acelerar o planejamento do que será. O verdadeiro campeão não é aquele que nunca caiu, mas aquele que usa a queda como impulso para o próximo salto. Você já tem o mapa, o motor e as ferramentas. Agora, assuma o seu progresso, celebre cada passo e siga em frente. Sua história de superação está sendo escrita a cada micro-vitória. Se este vídeo foi útil para você e você quiser apoiar a produção de mais vídeos, pode me dar um apoio financeiro pelo botão Thanks. Esse pequeno gesto ajuda muito para que eu continue criando e preparando conteúdos ainda melhores para vocês. Muito obrigado.